Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 20/8/2024, às 19 horas e 4 minutos, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez estamos aqui, irmãos, para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Enquanto os irmãos vão entrando aí, enquanto os alunos vão entrando aí na live, nós vamos aqui, antes de iniciar, estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade abençoada de aprender a sua poderosa palavra. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para cumprir com essa missão que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai. É o Senhor que sabe todas as coisas, meu Deus, e a Tua palavra diz, meu Pai, a Tua palavra diz nas Escrituras que a palavra do Senhor não volta para o Senhor vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo enviada. Nós cremos que nessa noite o Senhor vai cumprir o seu propósito também, Senhor. Aonde essa palavra, aonde esse ensino alcançar, através aí das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando as vidas e abrindo os olhos do nosso entendimento. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, perdoe os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Cubra-nos com seu sangue remidor e nos ajude nessa noite, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel. Estamos aqui para mais uma aula dessa noite do estudo bíblico da palavra, e já vou estar colocando, enquanto os irmãos vão entrando aí, já vou estar colocando o tema aí para você na sua tela. E o tema desse terceiro trimestre de 2024 já está aí na sua tela. Tem como título: O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E a lição número 8 tem como título: A resistência de Mardoqueu. Amém? Estamos estudando o livro de Esté. Você que perdeu aí alguma aula, né? Pode voltar aí
no Facebook, no YouTube, que nós temos ali todas as aulas salvas, gravadas, para estar abençoando a sua vida. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui para o texto áureo, e o texto áureo já está aí também na sua tela. O texto áureo está em Esté, capítulo 3, versículo 3. O texto áureo diz: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Amém? Esse é o texto áureo e nós já vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática já está na sua tela também. Verdade prática diz: Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Maria Alice já está aí, né? Nossa irmã Nilde Vila Nova. Deus abençoe, irmã Nilde. E também minha família, né? Minha esposa, meu filho já está aí também. E minha filha está vindo ali do trabalho. Se Deus quiser, vai estar chegando em segurança, em nome de Jesus Cristo. Vamos para a leitura bíblica. Leitura bíblica está em Esté, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Capítulo 3, versículo 1 ao 6. Mas sempre nós recomendamos aqui que os irmãos leiam todo o livro de Esté. Amém? Todo o livro de Esté, que é a bênção do Senhor. Vamos para a apresentação da lição. A apresentação da lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo: tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei, abordar a exaltação de Amã pelo rei e relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Esses são os 3 objetivos da lição de hoje. E aqui já estamos na introdução. A introdução nos diz: A ascensão de Esté ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esté permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas. A história continua. Então, só dando uma resumida aqui rapidamente, né, irmãos? Nós já aprendemos ali que o rei Assuero, ele deu ali uma grande festa, um grande banquete, para estar ali ostentando, para estar mostrando ali todas as suas riquezas. Chegou o momento que ele chamou a rainha Vasti para a presença dele. A rainha se negou aí à presença dele. Isso despertou ali um sentimento de ira no momento do rei. O rei pegou ali alguns conselhos com seus auxiliares ali, e os auxiliares ali aconselharam o rei a depor a rainha Vasti. O rei depôs a rainha Vasti e com isso ele escolheu outra rainha para fazer parte ali do seu reinado. E essa rainha escolhida foi a rainha Esté. Então, neste momento da lição, a rainha Esté já tinha sido escolhida, já tinha sido ali colocada como rainha e já tinha se casado com o rei Assuero, ou o rei Xerxes, né? E aí, nós continuamos aqui a nossa história. Vamos falar de 2 personagens novos na nossa lição. Vamos entrar aqui na história de Mardoqueu e na história de Amã também. Esses 2 personagens vão fazer parte agora da lição também, a partir de agora. Glória a Deus. Então, o que eu destaquei aqui nessa introdução? Nessa introdução, eu destaquei que nós vamos aprender uma história, que essa história ela tem conspiração, ela tem inveja e ela tem tramas. Irmãos, e uma coisa que nós temos que aprender, uma coisa que nós temos, né, que entender. Aonde existir o ser humano, vai existir essas coisas. Conspiração, invejas, tramas, vai haver ali confusões, contendas, brigas, divisões e até mortes. Infelizmente, o pecado entrou no mundo. E juntamente com o pecado, muitas coisas ruins passaram a ocupar o lugar de Deus no coração do ser humano também. Porque é assim, se a gente tirar as coisas boas do nosso coração, vai sobrar muito espaço para as coisas ruins. O ser humano, quando desobedeceu a Deus, acabou ali tirando Deus do seu coração, né?
Então, no lugar de Deus, muitas coisas ruins vieram ocupar o lugar de Deus no coração do ser humano. E nós vamos ler algumas coisas nessa noite que ocuparam o coração do ser humano, irmãos. Vamos estar lendo aqui? Vou colocar aí na sua tela a nossa primeira referência dessa noite de hoje. Marcos 7, 21, que diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nosso irmão Hélio Lopes já está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Hélio Lopes. Então veja, irmãos, quantas coisas ruins. Olha só nesse versículo aqui. Olha quantas coisas saem do interior do homem, né? Porque essas coisas, como nós explicamos aqui, essas coisas ocuparam o lugar de Deus no nosso coração. Quando o pecado entrou, essas coisas acabaram ocupando as coisas boas que tinha no nosso coração e o lugar de Deus. Então veja quantas coisas ruins. Maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Quantas coisas ruins, né? E aqui diz, ó, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Tá vendo? Então muitas vezes nós achamos que vamos ser contaminados com o que vem de fora, mas na verdade o maior perigo está dentro de nós. Por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a presença do Espírito Santo venha ocupar o nosso coração só com coisas boas. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, temperança. Todas essas coisas, né? São coisas boas que tem que ocupar o nosso coração, porque senão o nosso coração vai estar cheio dessas coisas ruins. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar e nós vamos aqui para o tópico 1, para nós entrarmos nessa história, que é uma história bastante forte. Tópico 1, deixa eu botar aí na sua tela. Tópico 1 está aí. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E o subtópico 1 vai dizer os bastidores do poder. Nossa diaconisa Erenilde está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, irmã Erenilde e toda a família. Olha só, os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. Aquilo que nós estávamos falando agora, né? Aonde tem o ser humano, irmãos, vai existir sentimentos facciosos, brigas, confusões, contendas, ressentimentos, mágoas. Infelizmente, né? Por quê? Porque o homem caiu. Quando o homem caiu, o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado, todas essas coisas ruins. Aqui continua. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Tá vendo, irmãos? Então, intrigas, discórdias, ressentimentos, se essas coisas não forem tratadas nos nossos corações, essas coisas vão levar a terríveis tragédias. Quantos relacionamentos não são destruídos por causa de discórdia, por causa de intriga, por causa de ressentimento? Quantos relacionamentos? Quantos casamentos? Quantos relacionamentos também no trabalho, na igreja, na sociedade? Quantas confusões, quantas tristezas, quantas decepções, quantas vidas não são destruídas por causa dessas coisas ruins? Então isso tem que ser tratado no nosso ser. Nós não podemos alimentar essas coisas. Nós temos que tratar essas coisas nos nossos corações. Amém? Então vamos aqui continuar. Nem o meio evangélico fica isento. Olha só, hein? Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esté
para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. Então, irmãos, nem o meio evangélico fica isento dessas coisas, dessas intrigas, dessas brigas, desses sentimentos facciosos. Vamos ler aqui mais uma referência, para nós embasarmos aqui essa parte da lição. Essa referência está em Tiago, capítulo 3, versículo 14 em diante. Olha o que diz aqui. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tá vendo a origem de tudo isso? A origem de todas essas coisas ruins que pode tomar de conta do nosso coração? Olha só. Inveja, sentimento faccioso. Sentimento faccioso é querer sempre confusão, sempre intriga, né, irmãos? Sempre estar com raiva, ou com alguma mágoa, ou com algum sentimento. Coisas que nós podemos alimentar nos nossos corações que vai trazer tragédia lá na frente. Aqui diz, ó, não vos glorei, nem mintais contra a verdade. Ou seja, temos que admitir, né? Confessar, pedir ajuda para Deus. E aqui fala, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, é da carne, ela é animal e diabólica. Irmãos, por isso que nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Nessa parte da lição, era isso que estava acontecendo ali. O rei Assuero, ele já tinha casado com Esther, mas nessa parte da lição começou a acontecer muito isso. Intrigas, complôs. Ali estava sendo ali traçado um plano para matar o rei Assuero. No decorrer da história nós vamos aprender isso. Esse plano estava sendo traçado até mesmo para matar o rei Assuero. Nós temos que entender também que aonde existe poder, aonde existe dinheiro, aonde existe a fama deste mundo da glória, sempre vai ter essas tramas também. Sempre vai acontecer essas tramas. Mas não é só onde existe poder, não. Não é só onde existe dinheiro, fama, glória, não. Às vezes, só pelo simples motivo de você ser uma pessoa abençoada, muitos vão querer tramar contra a sua vida. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, é contra os principados e potestades. Mas nós sabemos que o Satanás, o diabo, ele usa pessoas nessa terra. Pessoas para estar, irmãos, muitas vezes tramando contra as nossas vidas, contra a nossa família. Nossa missionária Raimunda, né, já está aí também. Deus abençoe a missionária Raimunda e toda a família. Então, irmãos, às vezes pelo simples motivo de você ser uma pessoa abençoada, pode ser que o diabo vai tramar contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério. Então temos que estar revestidos da armadura de Deus, para nós podermos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Às vezes não é nem aquilo que você faz que vai atrair ódio, que vai atrair inveja para a sua vida. Às vezes não é o que você faz. Às vezes é o que você é na presença de Deus. O diabo ele não fica satisfeito. E o diabo ele vai trabalhar em mentes que estão vazias, mentes que estão guardando sentimentos ruins, corações que estão ressentidos, corações que estão magoados. São essas pessoas que o diabo vai invadir a mente e são essas pessoas que o diabo vai usar para tramar contra as vidas, contra as famílias, contra os ministérios, contra as igrejas, contra o nosso trabalho. Então, no mundo espiritual, tem muitos perigos. E esses perigos, eles são invisíveis. Quando o perigo é visível, que você vê e que você pode se desviar do perigo, é uma coisa. Mas no mundo espiritual é mais perigoso ainda porque são perigos que nós não vemos. Se você vai atravessar uma pista, você sabe que tem carro, você está vendo o carro, você não vai atravessar. Mas no mundo espiritual, vem tantos perigos que nós nem enxergamos. Todos os dias o diabo ele está aí, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Então surgiu ali uma trama contra o rei Assuero. Mardoqueu ficou sabendo dessa trama e Mardoqueu deu um jeito ali de avisar Esther. Vamos ler o próximo tópico, que aí a gente já entra nessa parte aí. Próximo tópico diz aqui, ó, a investigação. Tá aí na sua tela. A investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia
para apurar a informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. Big Tan e Teres foram enforcados. Olha só, planejaram o mal, né? Tentaram fazer o mal, aí o mal veio sobre a vida deles. Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que tudo aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo. Eles quiseram plantar o mal, mas o mal veio sobre a vida deles. Aqui continua. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esté, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Olha só uma coisa importante para as nossas vidas, irmãos, nós podemos aprender aqui. Então, Mardoqueu ficou sabendo da trama, porque Mardoqueu ele trabalhava ali na porta do palácio. Então ele ficou sabendo da trama. Quando ele ficou sabendo da trama, nosso pastor Evaldo está aí também, né? Pai do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando ele ficou sabendo da trama, Mardoqueu ficou sabendo da trama, ele tinha que arrumar uma maneira de avisar o rei. Só que ele não tinha acesso ao rei. Como ele não tinha acesso ao rei, ele foi até Esté para que Esté avisasse o rei. Uma lição que fica para as nossas vidas. Muitas vezes nós não precisamos ser amigos do rei. Às vezes nós não vamos ser amigos do rei, mas nós podemos ser amigos do rei, né, irmãos? Sempre nós podemos, né, encontrar pessoas que podem nos dar acesso à bênção que nós precisamos para as nossas vidas, a bênção que nós estamos buscando. Sempre Deus vai colocar pessoas. Às vezes você pode assim ficar preocupado, pastor, eu não tenho muita influência, não conheço muita gente importante para estar me ajudando. Você não precisa conhecer o rei, muitas vezes você só precisa conhecer o amigo do rei. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, no mundo espiritual, nós somos amigos do rei. Quando nós encontramos Jesus nas nossas vidas, quando nós aceitamos Jesus, reconhecemos Jesus como nosso único verdadeiro Salvador, além de ser amigos do rei, a Bíblia fala que nós somos irmãos, né, de Jesus e filhos de Deus. Somos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Mas ainda assim, irmãos, quando nós estamos começando na nossa caminhada, que nós não temos tanta intimidade com o rei, Deus vai colocar pessoas também nas nossas vidas. Temos que andar com pessoas que andam com Deus para estar nos ensinando. Às vezes nós não temos ainda muita experiência, muita sabedoria. E como que nós vamos adquirir isso? Andando com pessoas que são amigos do rei. Pessoas que têm intimidade com Deus. Nós costumamos dizer, temos que andar com pessoas mais crentes do que nós, irmãos. Porque aí nós só temos a ganhar. Amém? Então olha só. Uma coisa que eu destaquei aqui, nessa parte. Mesmo a fonte sendo confiável, porque o rei Esté confiava em Mardoqueu. E o rei confiava em Esté. Mas mesmo a fonte sendo confiável, o rei ele precisou ali fazer uma investigação para saber se aquela informação ela era verdadeira ou se aquela informação era falsa. O que nós podemos aprender com isso? Nas nossas vidas, nós como cristãos, o cristão ele não trabalha com boatos. O cristão ele trabalha com fatos. Esse negócio do ouvir dizer, olha só o que eu destaquei aqui no finalzinho. Ó. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Então, irmãos, agir só nessa questão do ouvir dizer, não é correto. Porque nós não podemos trabalhar com boatos, nós temos que trabalhar com fatos. A fofoca e a calúnia pode destruir uma vida, pode destruir um casamento, pode destruir a igreja, pode destruir o ministério. Fofoca, contenda, dissensão, facção, tudo isso pode destruir, irmãos, nossas vidas. Então, olha só, o que é a calúnia? O que nós podemos comparar a calúnia? Já demos esse exemplo aqui, só vamos relembrar. A calúnia é como se você pegasse um travesseiro, cheio de penas, esse travesseiro, e você subisse no prédio mais alto que você encontrasse, e ali você rasgasse esse travesseiro e espalhasse as penas. Olha só, a calúnia é como se fosse isso. Quando a pessoa espalha uma calúnia, é como se estivesse espalhando um travesseiro cheio de penas. Porque quando a pessoa espalha a mentira, a fofoca, a calúnia, a outra vida vai ser prejudicada.
e depois para consertar? Se você rasgar um travesseiro de penas e depois você se arrepender e quiser ali juntar as penas de volta, você vai conseguir juntar todas as penas de volta? Então veja que uma calúnia, uma mentira e uma fofoca, irmãos, pode chegar a um ponto que não tem nem retorno, que você não consiga consertar depois. Pode estragar uma vida, um casamento, pode até tirar uma vida. Tem pessoas que se matam porque foram caluniadas, porque foram difamadas. Tem ministérios que morrem. Tem pessoas que desistem do ministério. Tem igrejas que se acabam por causa disso. Por causa de fofocas, calúnias, dissensões, facções. Então, muitas vezes, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós espalhamos. Temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos no nosso secreto. Porque às vezes nós pensamos, mas a pessoa não está ouvindo. Irmãos, a pessoa não está ouvindo, mas tem aquele que sempre vai estar ouvindo, que é Deus. Né? E com isso vamos sofrer as consequências também. Difamar, caluniar, mentir, maldizer, isso não pode fazer parte do comportamento cristão. Temos que erradicar isso das nossas vidas, pedir para Deus nos ajudar para que a gente nunca caia nesses pecados. Nosso evangelista Roberto Santos está aí, né? Deus abençoe, evangelista Roberto, em nome de Jesus Cristo. Dito isso, nós já vamos aqui continuar, amém? E olha só, irmãos, uma coisa também aqui, ó, só para a gente encerrar essa parte, tem uma coisa que eu entendi aqui também, olha só. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Então, qualquer um de nós que exercemos ali cargos de liderança, seja na igreja, seja no nosso trabalho, ou até na nossa família, porque na nossa família também nós nos tornamos líderes. Um pai de família é o líder da casa, a mãe de família também é líder ali nos seus filhos, seus irmãos, às vezes os irmãos mais novos, às vezes você exerce influência. O que é liderança? Liderança é poder de influência. Você exerce influência na sua família, às vezes você exerce no seu trabalho, na igreja. Então, querendo ou não, isso é uma espécie de liderança. Não precisa só ser um pastor, um mestre, não. Todos que exercem influência, exercem liderança de alguma maneira. Todos nós exercemos liderança de alguma maneira. Então, agir em base de fofoca, isso pode fazer a liderança errar. Por exemplo, se você tem 2 filhos, e um filho seu chega falando do outro irmão. Você tem 2 filhos, um chega falando do irmão. O irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Você não pode agir só no ouvir dizer. Você tem que chamar as 2 partes. Chamar as 2 partes, averiguar, investigar para saber se aquilo procede. Para não corrermos o risco de sermos injustos e cometer injustiça. Foi isso que o rei fez. O rei investigou e quando o rei viu que aquilo era verdade, aí sim o rei exerceu ali a sua autoridade e os inimigos do rei foram enforcados. Amém? Dito isso, já podemos aqui avançar. Antes de avançar, deixa eu só tomar um chazinho aqui. A xícara que a nossa irmã Raimunda me deu, glória a Deus. Aliás, irmãos, não é xícara não, é caneca. Eu sempre erro, é caneca. Nossa irmã Jússi Santos está aí também. Deus abençoe, irmã Jússi, em nome de Jesus Cristo. Olha só, subtópico 3, o registro dos fatos. Como eu falei, o cristão não trabalha com boatos, o cristão trabalha com fatos. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e o seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa interessante. Mardoqueu, ele foi usado, para salvar a vida do rei. Aí, nós vamos avançar daqui a pouco. Mardoqueu ele foi usado para salvar a vida do rei. Mas nós vamos ver que ele não foi ali recompensado na mesma hora. Então, irmãos, mesmo que a gente faça algo ali, mesmo quando a gente faz as nossas boas obras, a gente pratica as boas obras, nem sempre nós vamos ser recompensados na hora, não. Mas isso, mesmo que não haja registros humanos, saiba que aquele Todo-Poderoso está vendo todas as suas atitudes boas nessa terra. Amém? Tem aquele que é justo, que vai sempre recompensar com justiça. Dito isso, já podemos avançar. Vamos aqui para o tópico 2, que já está na sua tela também. Amã é exaltado pelo rei. Subtópico 1, um novo personagem.
Amã era muito rico. Amã era muito rico. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Versões bíblicas como a NVI e NTLH, o que é NVI, irmãos? NVI é a nova versão internacional. E o que é NTLH? NTLH é a nova tradução na linguagem de hoje. É uma linguagem mais fácil de entender. Tanto a NVI como a NTLH são versões que são mais fáceis de você entender. Não é aquela versão difícil de se entender, não. É um português mais fácil. E aqui continua. Apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Minha filha já está aí também, né? Deus abençoe minha filha Suzane, em nome de Jesus. Uma coisa aqui que é bom a gente memorizar. Amã, este novo personagem. Esse personagem era um personagem rico. Aqui vai dizer que ele era descendente dos amalequitas. Amã ele era amalequita e ele era descendente do rei Agag. Rei Agag era aquele rei que no tempo de Samuel, irmãos, no tempo de Samuel, Saul ele recebeu uma ordem ali para acabar com os amalequitas, para matar todos os amalequitas e não deixar ninguém vivo. E ali o rei Saul matou ali vários amalequitas, mas deixou um amalequita vivo. Qual foi esse amalequita? O rei Agag. Então veja que Amã era descendente do rei Agag e amalequita. E como amalequita, ele era o quê? Inimigo do povo de Deus. Daí nós vamos entender todo o ódio que ele tinha, não somente por Mardoqueu, né? Não somente o ódio que ele tinha por Mardoqueu, mas também o ódio que ele tinha por todo o povo de Deus. Porque historicamente, o povo amalequita era inimigo do povo de Deus. Amém? Dito isso, já podemos avançar em nome de Jesus. Glória a Deus. Subtópico 2. Um herói aparentemente esquecido. Aqui vamos entrar num ponto importante. O texto... Sim, temos um versículo aqui para ler. Quando eu falei que Deus ele está lá no alto vendo todas as coisas, contemplando todas as coisas que a gente faz, olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Amém? Todas as coisas estão nuas e patentes diante de nosso Deus. Amém. Dito isso, vamos aqui. Vamos avançar para o subtópico. Deixa eu ver aqui. Só dar uma conferidinha aqui, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver se é o subtópico. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pera aí. Sim, estamos no tópico 2. Tópico 2, subtópico 2. Diz assim. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. Tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Glória a Deus. Olha só, é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Uma coisa que nós temos que entender, Mardoqueu, ele fez o bem. Ele livrou a vida do rei da morte. Mas ele não foi recompensado na mesma hora. Quem foi recompensado ali, irmãos? Quem foi exaltado? Amã. A Bíblia não explica por que Amã foi exaltado. A Bíblia não explica. É aquilo que nós aprendemos na lição passada, né? Aonde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Nós podemos pesquisar, estudar, conjecturar, analisar, fazer uma investigação. Mas aonde a Bíblia se cala, onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos também. Nós não podemos falar aquilo que a Bíblia não fala. Amém? Apenas pesquisar, estudar e dizer, segundo estudos, segundo estudiosos, né? Para acrescentar nas nossas vidas. Mas olha só, a Bíblia não explica por que Amã foi exaltado. Deus não achou necessário nos explicar isso. Então, e Mardoqueu não foi exaltado. Não parece ser uma injustiça? Aquele que fez o bem ali, não parece que foi uma injustiça com ele? Às vezes não acontece isso na minha e na sua vida, irmãos. Você está fazendo as coisas certas, está procurando fazer as coisas certas, fazer as coisas boas, e parece que você foi injustiçado na mesma hora.
Às vezes não parece que você está fazendo tudo certinho e o ímpio está prosperando e a gente não? Irmãos, às vezes o ímpio está sendo abençoado e a gente não? Temos que ter cuidado com isso. O salmista também, ele diz, o salmo de Asaf, né? Asaf, ele quase tropeça. Ele quase escorrega olhando para as bênçãos do ímpio, né? Ele mesmo fala, quase que eu cheguei a escorregar, olhando para a prosperidade do ímpio. Mas ali, Asaf, ele fala, mas quando eu entrei no santuário de Deus, ali eu vi o destino do ímpio. Quando eu vi o destino do ímpio, conjecturando aqui, né, irmãos? Quando eu vi o destino do ímpio, aí eu vi como que a minha vida é abençoada por estar na presença de Deus. Quando entrei aonde? No santuário de Deus, eu vi o castigo do ímpio. Então, irmãos, por mais que muitas vezes você possa se sentir injustiçado, o melhor que a gente faz é estar na presença de Deus. É estar sempre na presença de Deus para nós nunca duvidarmos da fidelidade e da bondade dele. Porque o ímpio pode até prosperar nessa terra, mas são coisas que não passam dessa terra. Você tem a salvação eterna. Amém? E no momento certo, Deus vai te ajudar, Deus vai te exaltar, Deus vai abençoar a sua vida também. Glória a Deus. E outra coisa que nós temos que entender. Nem toda injustiça vai ser castigada nessa terra. Nem toda justiça vai ser recompensada nessa terra. E nem toda injustiça vai ser castigada nessa terra também não, irmãos. Para isso que existe a eternidade. Tem coisas que vão ser castigadas, né? Somente na eternidade. O castigo eterno. E tem coisas, irmãos, por mais que a gente faça as coisas certas, tem coisas que nós vamos ser recompensados só na vida eterna também. Isso é uma realidade que nós temos que entender e aceitar, porque senão nós podemos ficar frustrados. Às vezes você vai ficar com aquele sentimento, nossa, estou fazendo tudo certo, estou fazendo as coisas boas, mas as coisas não estão acontecendo. Fiz o bem para a pessoa e a pessoa me tratou com ingratidão. Às vezes parece, né, que acontece injustiça. Mas sabe, irmãos, Deus ele sabe de todas as coisas e nós temos sempre que esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito nas nossas vidas. A exaltação dele é perfeita nas nossas vidas. Amém? Dito isso, podemos aqui avançar. Antes de avançar, ler mais um versículo aqui. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias, põe na sua tela. Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tá vendo? Às vezes você pensa, meu Deus, cadê a minha bênção que não vem? Tô me sentindo injustiçado. Tô achando que eu mesmo fazendo tudo certo, as coisas não estão acontecendo. E olha o que Deus fala para as nossas vidas nessa noite de hoje. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém, irmãos? Espera no Senhor, que aqueles que esperam no Senhor não são decepcionados. Dito isso, já podemos avançar. Vamos avançar aqui para o subtópico 3. O subtópico 3 já está aí na sua tela. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Isso aqui também é uma parte importante que eu quero trazer para os irmãos. Quando nós nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Por que muitas vezes nós nos decepcionamos? Por que muitas vezes nós nos frustramos? Porque às vezes nós nutrimos altas expectativas. Pastor William, então quer dizer que eu não posso sonhar alto? Não é isso, irmãos. Você pode sonhar alto. Você pode sim, porque o nosso Deus é grande, você pode sonhar grande, você pode sonhar alto. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. Nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Mas o que nós queremos dizer por não nutrir altas expectativas? É porque nós temos que subir um degrau por vez. Nós temos que estar contentes, nós temos que nos contentar com a prosperidade de cada dia. Vou dar um exemplo aqui. Se você quer subir o topo de uma escada, de uma escadaria, vamos supor que essa escadaria ela tem 100 degraus. Ela tem 100 degraus e você quer alcançar o topo. Mas antes de você alcançar o topo, você tem que começar pelo primeiro degrau. Então não é ficar reclamando, não é ficar murmurando, ah Senhor, eu queria já estar lá no topo e ainda estou nesse primeiro degrau e ficar reclamando e murmurando, não, irmãos. É agradecer.
É falar, Senhor, muito obrigado porque eu já consegui subir um degrau. E eu creio que com a sua ajuda eu vou subir mais e mais degraus. Não é reclamar, não, Senhor, ainda estou nesse degrau. Não, é agradecer. Senhor, muito obrigado porque eu consegui subir esse degrau. Amém? E aí Deus vai te levar para o topo. Glória a Deus. Mas o topo segundo a vontade dele. Não segundo, muitas vezes, cobiça, né, vaidades, não. É o topo segundo a vontade dele. E o topo de Deus, irmãos, é quanto mais nós somos exaltados, mais servos nós nos tornamos. Esse é o topo de Deus. Então, olha só. Às vezes também nós nos frustramos com pessoas. Por que nós nos frustramos com pessoas às vezes? É porque muitas vezes nós colocamos uma expectativa muito alta no homem, no ser humano. E o ser humano é falho, irmãos. Fatalmente nós vamos errar com as pessoas vão errar com nós. Às vezes nós vamos magoar, às vezes nós vamos ser magoados. Então às vezes é que nós colocamos muitas expectativas muito altas nas pessoas. João Kleber, chegou atrasado, né, João Kleber? Deus abençoe. Então, irmãos, às vezes nós vamos pôr expectativa muito alta sobre as pessoas, né? E aí vamos ser decepcionados. Irmãos, só tem uma pessoa, só tem um ser que nós podemos colocar todas as nossas expectativas. E esse ser é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso Deus. Nele nós podemos depositar todas as nossas expectativas. O ser humano é falho, irmãos. Não vamos depositar expectativas muito grandes, porque nós falhamos nessa vida também. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, dito isso, eu quero ler uns salmos aqui, falando dessa questão de altas expectativas. Olha só como que o salmista conseguiu acalmar sua alma. Eu gosto muito desses salmos, e eu estou sempre lendo esses salmos. E os irmãos já devem ter reparado, né, que eu gosto desses salmos. Estou sempre lendo e eu gostaria de ler mais uma vez. Porque aqui eu vejo que o salmista, ele se contentou com o seu momento atual. Ele se contentou com a sua prosperidade atual. Ele se contentou no sentido de ser grato. Não no sentido de conformismo. Eu não estou pregando aqui conformismo. Ah, pastor, eu estou aqui passando a situação, estou na miséria, eu tenho que me conformar com isso. Não se conforme com isso. Mas eu estou pregando da gente ser grato em cada fase das nossas vidas. Porque a Bíblia fala que nós temos que dar graça em tudo, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É por isso que nós temos que dar graças em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem. Então olha só como que o salmista conseguiu acalmar sua alma. Aqui diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado, olha só, certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Então, o que é uma criança desmamada? Uma criança desmamada é aquela criança que já foi alimentada, que já foi saciada. Então, é isso que nós estamos falando. É sermos contentes com a prosperidade de cada dia, que aí sim, quando nós somos gratos, nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Amém? Queria fazer essa observação porque eu achei muito importante. Agora, dito isso, já podemos aqui avançar. Vamos avançar no resto da leitura. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Ester levasse a informação. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Foi os salmos que acabamos de ler, né? Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Então esse é um ensinamento bíblico. A Bíblia nos ensina a contentar com o que temos e não viver ambicionando. Aqui está falando de quê? Aqui está falando de ambição. Como eu falei, não é pecado sonhar grande, sonhar alto, querer o melhor para a sua vida, para a sua família. Isso não é pecado, porque nós temos um Deus, dono do ouro e da prata, um Deus maravilhoso. O pecado é quando isso se torna uma cobiça. O pecado é quando isso se torna uma ambição. O pecado é quando nós nos frustramos
com aquilo que nós não temos. Porque quando nós nos frustramos com aquilo que nós não temos, nós deixamos de agradecer aquilo que nós já temos. Quando nós ficamos reclamando, murmurando por aquilo que ainda não chegou nas nossas mãos, nós acabamos nem enxergando aquilo que Deus já colocou nas nossas vidas. Sabia disso, irmãos? Porque o ser humano, nós infelizmente nós temos isso. Nós temos uma tendência a quanto mais a gente ter, mais a gente querer. O ser humano tem essa tendência natural, irmãos. Irmã Raimunda falou que está sem som. Glória a Deus, glória a Deus. Acho que aqui está normal. Os irmãos podem me falar aí se está sem som? Alguém me fala aí nos comentários. Me fala aí nos comentários, irmão, se está sem som. A Nilma tá falando que está com som. Irmã Raimunda, é alguma coisa no seu celular. Amém? Alguma coisa no seu celular. Mas qualquer coisa, depois você volta no YouTube, na live. E aí acompanha. O som tá normal, irmãos. É o celular da irmã Raimunda. Amém? Então a irmã Raimunda vê aí se é o celular dela. Então aquilo que nós estamos falando. Nós temos a tendência de não nos contentar. Por exemplo, a irmã Raimunda tá com um celular ruim. Já vai precisar de um celular novo. Glória a Deus. Aí, ó, o pastor Evaldo também disse que tá bom, né? O som. Então é o celular da irmã Raimunda mesmo. Glória a Deus, irmãos. Então a irmã Raimunda já vai precisar de um celular novo. Então, irmãos, o que nós... Então o que nós podemos trazer para as nossas vidas como lição é isso. É ser grato no pouco, que aí Deus nos coloca no muito. E mesmo se não nos colocar no muito, nós sabemos que tudo aquilo que chega nas nossas mãos e nas nossas vidas tem um propósito. Glória a Deus. Tudo que chega até nós tem um propósito de Deus. Amém, irmão Hélio? O irmão Hélio disse também que tá bom som, né? Bênção de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Já voltou o som da nossa irmã Raimunda. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá para tópico 3. Último tópico da nossa lição. Último tópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Subtópico 1, reverenciado por todos. Eu quero, antes de entrar nesse tópico, só fazer uma pergunta. Você acha que é pecado você reverenciar alguém? Você acha que é pecado você prestar reverência a alguém? Você prestar honra para alguém? Você acha que é pecado, sim ou não? Depois desse tópico, se os irmãos quiserem colocar aí no comentário, você acha que é pecado reverenciar alguém? Prestar respeito, honrar alguém? Sim ou não? Depois desse tópico aqui nós vamos meditar sobre isso. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Nós lembramos aí, né, que Misael, Ananias e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se prostraram também diante da estátua, né? Da estátua do rei Nabucodonosor. Eles não se prostraram diante dessa estátua, né? Agora, vamos meditar numa coisa, irmãos. Como eu fiz a pergunta no começo. Não é pecado você prestar respeito, você reverenciar uma autoridade, não. Vou dar o exemplo aqui. Vou dar o exemplo para ninguém confundir as coisas, né? Por exemplo, no serviço militar. No serviço militar você aprende a o quê? Bater continência às autoridades superiores. Bater continência. Isso é o quê? Reverência. Isso é respeito. Isso é um princípio bom que está ensinando que você respeita as autoridades. Você tem respeito pelas autoridades instituídas. Outro exemplo. Se você for num júri. Num julgamento. O juiz, ele fala, todos se coloquem de pé. Todos têm que ficar de pé. Depois que o juiz senta, todos sentam também. Isso em si não é pecado, não é errado. É respeito. A Bíblia mesmo fala, dê honra a quem tem honra.
Dê honra a quem tem honra. Quando você honra, irmãos, aqueles que são honrados por Deus também, você também vai ser honrado. Hoje em dia, existe muito desrespeito. Existe muito desrespeito aos homens de Deus, às mulheres de Deus, aquelas pessoas que Deus colocou ali num cargo, numa hierarquia. Existe muito desrespeito, existe desobediência, existe rebeldia, existe insubmissão. As vidas não entendem que isso só vai trazer coisa ruim. Quando nós honramos aqueles que Deus honra, nós vamos ser abençoados também. Nós vamos ser honrados também. A Bíblia fala, aquele que dá galardão ao profeta, recebe galardão de profeta também. Irmãos. Então, quando você honra, você é honrado. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você respeita, você é respeitado. Então, isso em si não é pecado. Pecado é quando isso se torna uma idolatria. Nós entendemos aqui que Amã, como ele era soberbo, ele era orgulhoso, no caso de Amã, ele já estava querendo ser idolatrado. Ele queria que todos se prostrassem perante ele. Aí nós já caminhamos para o lado da idolatria, né? Aí aqui vai dizer que Mardoqueu, ele não se curvava e nem se prostrava. É porque ele era desobediente? A Bíblia também não entra nesses detalhes. Mas conjecturando, pode ser porque isso feria os princípios dele adorar somente a Deus. Porque se a mãe estava querendo adoração, porque tem muito ser humano que quer adoração. Isso não acontecia só naquele tempo. Isso acontece até nos dias de hoje. Nós temos aquele país, a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, irmãos, o presidente de lá é um ditador. O imperador de lá é um ditador. E ele exige a adoração das pessoas. Ele é tratado lá como um deus. Ele é tratado como um deus. E como as pessoas lá não têm muita informação, muitas dessas pessoas tratam ele realmente como se ele fosse um deus. As pessoas não têm informação. A Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então veja que nos dias atuais também acontece isso. Então Mardoqueu, ele não quis se prostrar. Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, Jesus Cristo mesmo falou para o diabo: somente a Deus adorarás e somente a ele se prostrarás. Então nós podemos diferenciar o que é ter reverência, o que é tratar com respeito e o que é idolatrar. Na igreja, irmãos, pode ser quem for que estiver pregando ali na igreja. Seja quem for que estiver pregando. Pode ser o pregador internacional lá dos Estados Unidos, ou pode ser a irmãzinha, o irmãozinho do círculo de oração. Pode ser quem for que estiver ali com a palavra. O que nós temos que ter? Reverência. Reverência à palavra de Deus e respeito a quem está ali na frente também, trazendo a palavra. Às vezes não é isso que nós vemos. Às vezes nós vemos muita falta de reverência, falta de respeito. Lá na igreja nós vamos começar a nos atentar mais a isso também. Na hora da palavra, na hora das oportunidades, nós temos mais respeito. Porque não é ao homem também às vezes nós estamos desrespeitando, mas não é ao homem que estamos desrespeitando. Estamos tendo desrespeito muitas vezes à própria palavra do Senhor. Quando Deus fala, todos nós temos que parar para ouvir. Aí sim, nós somos abençoados. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançar para o subtópico 2, que já está aí na sua tela. Subtópico 2. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. Então tá vendo que a Bíblia não fala todos os detalhes? Irmãos, tem coisas que Deus quer que a gente saiba, mas tem coisas que Ele não quer que a gente saiba, que Ele não precisa saber. É porque não precisa saber. Muitas vezes quando alguém pergunta algo: pastor, por que isso, por que aquilo? Se a Bíblia não fala, a única resposta que eu posso dar é essa: não sei, a Bíblia não fala. É só isso e pronto, irmãos. É Deus é que sabe. Então olha só, a única resposta que Mardoqueu deu para não se curvar foi: sou judeu. Então pode ser que, sendo judeu, ele queria ali ser fiel à sua crença de não se prostrar diante do homem e somente diante de Deus. E aqui continua dizendo: a notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Olha só, irmãos, Amã não foi o único a almejar o extermínio do povo judeu.
Uma coisa que nós sempre observamos no povo de Deus é que o diabo sempre quis exterminar o povo judeu. Nós vemos que Nabucodonosor invadiu, né? Que Nabucodonosor quis exterminar o povo de Deus. Nós vemos que várias passagens da Bíblia também. Tico Epifânio quis exterminar o povo de Deus também, invadindo Jerusalém. Nos tempos mais atuais, mais modernos, nós vemos que Adolf Hitler quis exterminar o povo judeu também. E nos últimos tempos, aquele que vai querer exterminar o povo judeu é o anticristo. O anticristo, através da grande tribulação, através também da batalha do Armagedon, as nações vão se juntar contra o povo judeu. Então veja que o diabo nunca desistiu de matar o povo de Deus. Nós somos também o povo de Deus. Saiba que o diabo nunca desistiu de acabar com a minha e com a sua vida, irmãos. Mas Deus sempre guardou aquele povo. Quantas nações já não se levantaram contra Israel? Israel é um país pequenininho. Israel é pequeno, irmãos. E várias nações ao redor de Israel já quiseram exterminar Israel. Várias nações já se juntaram para exterminar Israel. Se você começar a estudar as guerras que Israel já enfrentou, tem várias guerras, irmãos, que Israel venceu por milagre. Milagres comprovados, irmãos, por evidências. Então veja que a mão de Deus sempre esteve sobre aquele povo. E nunca conseguiram destruir Israel. Israel, mesmo não sendo tão grande, mesmo tendo tantos inimigos, possui o exército mais poderoso de todos. Pode pesquisar. Israel possui o exército mais poderoso de todos. Por que isso? Porque Deus está do lado deles. Então, por mais que o exército do mal tente nos destruir, irmãos, nós temos o Deus que nos guarda por toda a vida. Amém? Dito isso, vamos aqui concluir. Vamos aqui concluir subtópico 3. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag. O rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Como filhos de Deus, temos que perdoar e buscar a paz. Então, irmãos, a vingança, sentimento de vingança também não pode fazer parte do coração do cristão. Sentimento de vingança não pode fazer parte do coração do cristão. Vamos ler aqui aquela história de olho por olho, dente por dente, né? Foi na lei de Moisés. Jesus falou: vocês ouviram olho por olho, dente por dente? Pois agora eu digo, vocês devem orar até mesmo pelos que vos perseguem. Irmãos, é a revelação da nova aliança, não é isso? Então vamos ler aqui o último versículo, para nós estarmos aqui caminhando para a conclusão da lição. O último versículo está em Romanos, que fala sobre vingança. Romanos 12:19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Tá vendo? Diz o Senhor: minha é a vingança e eu recompensarei. Por que é Deus que tem que fazer justiça? Porque Ele é o mais justo de todos. Por que é Deus que faz a vingança, irmãos? É porque Deus é que sabe recompensar tanto o bem quanto o mal com perfeição. Eu e você não sabemos. A Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós nos iramos e queremos nos vingar, nós estamos perdendo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, fulano me fez o mal, vou fazer o mal também. Ah, pisou no meu pé, eu vou dar um pisão no pé dele também. Irmãos, isso não faz parte do sentimento cristão. Vamos lá para a conclusão. Conclusão diz: uma das explicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Falamos bastante disso, né? Aprendemos bem sobre isso nessa noite. Embora não devamos viver desconfiado de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Temos que ser prudentes, irmãos. Não ignorar, né, a malignidade do coração humano. Lemos isso bem no começo da lição. Quanta maldade que tem no coração humano.
E aqui diz, o maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Fazer uma pergunta para os irmãos. Você já se fez essa pergunta? Às vezes a pessoa fica com raiva de você do nada e você pergunta, o que eu fiz? O que eu fiz para essa pessoa? O que eu fiz para essa pessoa que ela ficou diferente comigo? O que eu fiz para essa pessoa que essa pessoa tá virando a cara para mim? O que eu fiz contra essa pessoa? Às vezes não foi nem o que você fez, às vezes é o que você é. Aqui diz, ó, o maligno pode suscitar ódio. Olha quem suscita. Olha quem suscita ódio nos corações. Olha quem faz a gente ficar com raiva um do outro. É o maligno, irmãos. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Da mesma maneira que o maligno pode suscitar ódio contra nós, o maligno pode pôr ódio nos nossos corações também contra outras pessoas. E às vezes você nem entende, né? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? E aí nós temos que botar na mão de Deus, irmãos. Às vezes realmente acontece coisas que a gente não entende. Ah, fulano ficou diferente, não sei o que aconteceu. Botar na mão de Deus. Orar, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Ele que sonda os corações. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Apesar dessas coisas acontecerem, a lição que fica para as nossas vidas é que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nessa lição nós aprendemos que Mardoqueu ele fez uma coisa importante, ele fez uma coisa boa, ele estava sendo usado por Deus, ele não foi recompensado ainda, mas nas próximas lições nós vamos aprender que a recompensa chegou até a vida de Mardoqueu. A honra chegou até ele. A lição que fica para finalizar: nunca deixe de fazer aquilo que é preciso fazer. Nunca deixe de fazer o bem, nunca deixe de fazer coisas certas, nunca deixe de fazer coisas boas. Mesmo que você ache que não está recebendo ali a devida recompensa, saiba que Deus ele está no controle de tudo e Ele sabe de todas as coisas e Ele vai te honrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta foi a lição de hoje. Espero que tenha abençoado a sua vida. Deixa eu ler aqui a próxima lição. Porque como eu sempre digo, né? Nem todos perseveram no estudo, mas aqueles que perseveram vão receber a recompensa que vem não do pastor William, mas que vem de Deus. Próxima lição, a conspiração de Amã contra os judeus. É uma parte muito forte também. A conspiração que Amã fez para matar os judeus. Amém? Então eu te espero na próxima lição. Quero estar agradecendo todos que estiveram aí presentes, todos que vão assistir depois. E quero aqui abençoar a sua vida, sua família, sua casa. Quero abençoar o seu ministério, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, seu casamento, seus filhos, toda a sua parentela. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.